reabilitar os centros urbanos das grandes cidades brasileiras, que passam por processos de esvaziamento e degradação. Esse é o objetivo do Projeto Cultural para a Reabilitação de Áreas Centrais, em construção pelo Porto Digital, com apoio do BNDES, tendo como base um piloto, a ser aplicado em território da área central da cidade do Recife, e que poderá ser replicado em outras cidades brasileiras. E neste episódio desta série sobre o Projeto Cultural, vamos conversar com o doutor em Arquitetura e Urbanismo, Zeca Brandão, curador do primeiro Seminário Internacional de Reabilitação de Áreas Centrais, ação 1 deste projeto, que reuniu a experiência de reabilitação urbana de cidades ao redor do mundo. Desde o final dos anos 60 e início dos anos 70, que várias cidades do mundo passaram aí por um processo de esvaziamento das áreas centrais. Evidentemente que com isso ocorreu aí com esse abandono dessas áreas, ocorreu aí um processo de decadência física desses centros urbanos, né? E Recife talvez tenha sido uma das cidades que mais sofreu com isso, né? Nas cidades brasileiras, todas as grandes cidades brasileiras passaram por isso, e Recife talvez tenha sido uma que mais sofreu com isso, e desde o final dos anos 80, que o poder público tem aí unido esforços na tentativa de reverter esse quadro, né? Mas nunca realmente conseguiu estancar esse processo, né? Tiveram várias ações na área de escala de plano diretor, de políticas públicas, programas de reabilitação. Algumas funcionaram de uma forma mais eficiente, outras menos, mas nenhuma realmente teve essa capacidade de estancar. E agora a situação ainda piorou, se agravou por conta da pandemia que a gente está vivendo, né? Uma das principais estratégias de combate ao vírus foi o isolamento social, que prejudicou muito a dinâmica, né, da cidade. E também a questão do home office, né? Do trabalho remoto, que também esvaziou as cidades e provavelmente, mesmo com o fim da pandemia, não vai voltar ao normal, né? Então isso prejudicou a dinâmica e atrapalha ainda mais esse processo de esvaziamento do centro. Então é um projeto desse que tem como uma prioridade estabelecer um modelo, uma metodologia de reabilitação dessas áreas centrais, é super importante para Recife, né? E muito oportuno pelo momento, né? Porque os centros de cidades, de um modo geral, mas Recife, o centro da cidade de Recife tem uma importância muito grande dentro da estrutura urbana da cidade, né? Assim, não só do ponto de vista histórico-cultural, é o berço da cidade, como na maioria dos casos, né? O centro, as áreas centrais é onde as cidades nascem. Do ponto de vista econômico também, né? Hoje em Recife o centro não é a maior centralidade da cidade de Recife, hoje já é Boa Viagem, mas ainda ocupa um espaço importante dentro da economia, sobretudo na economia popular, economia mais popular, né? Informalidade, né? Então é um projeto fundamental para Recife, ter como piloto a cidade do Recife. Eu acho que é muito bom para o projeto, porque ela representa um bom caso de estudo e excelente para Recife, né? Que vai se beneficiar com isso. Então, eu acho que um dos problemas, talvez uma das razões dessas tentativas anteriores de reabilitação de áreas centrais é que a gente, na cultura brasileira, diante desses grandes projetos, a gente tem duas posturas que, ao meu ver, todas as duas são danosas, assim, prejudicam. Ou a gente importa um modelo externo e coloca sem contextualizar esse modelo, sem adaptar a nossa realidade, e evidentemente que esses modelos não funcionam, porque foram feitos dentro de um outro contexto, ou a gente tenta reinventar a roda do zero sem também entender e fazer uma revisão dessas experiências em outros lugares, né, para poder contextualizar e adaptar, né? Então, na nossa cabeça, assim, o primeiro passo de um projeto desse seria exatamente essa revisão, a gente entender experiências ao redor do mundo, né? Tem várias experiências, cada uma com sua especificidade, a gente entender isso, entender as particularidades de cada experiência dessa, né?
o que deu certo, o que deu errado, né? Quais foram as grandes dificuldades que foram enfrentadas por eles, como é que eles superaram essas dificuldades, né? Para a gente poder, assim, depois conceber o nosso próprio modelo, né? Então é fundamental começar com isso, você entender o que já tem por aí, né? O que aconteceu, para a gente achar o nosso caminho, né? O principal critério foi a diversidade dos casos, né? A gente não procurou similaridades, aspectos que realmente parecessem com o nosso caso de Recife. Mas ao contrário, a gente queria entender os vários tipos de reabilitações, né? Entender cada uma, perceber as relações dela com o contexto histórico, cultural, econômico, como eu falei, para poder desenhar. Então a gente inclusive se utilizou, nem o grau de sucesso do projeto foi um critério. Nós inclusive usamos os 2 casos brasileiros, né, que foi São Paulo, a Operação Urbana Centro em São Paulo e o Porto Maravilha no Rio, que são casos de operações urbanas que pelo menos até o momento fracassaram. Houve um grande investimento do poder público e o setor privado não correspondeu na parceria, né? E nós trouxemos esses 2 casos para o seminário exatamente para entender o porquê, né? Essa diversidade, ela é fundamental e a gente pode, da mesma forma que a gente pode aprender com os acertos, né? A gente pode aprender com os erros, né? Então, e por conta dessa diversidade, a gente procurou também, de uma maneira geral, organizar a narrativa de cada experiência. A gente estruturou essas apresentações em três módulos, né? Um que a gente chamou de modelagem econômico-financeira, onde a pessoa ia contar a experiência de como a operação, como esses projetos de reabilitação se viabilizaram economicamente, as fontes de investimento, tanto pública como privada, né? Depois uma modelagem jurídica de como que legalmente, quais foram os instrumentos legais que permitiram, né, a implantação dessas operações, né? Concessão de área pública, enfim, todo esse instrumental jurídico. E uma terceira modelagem que ele chamou de modelagem urbanística, aí sim mexendo nas estratégias espaciais, de desenho urbano, de projetos urbanos e tal. Então a ideia de fazer isso é porque, como a gente sabia que os casos iam ser muito diversificados, a gente achou que era importante ter essa estrutura de apresentação para que a gente pudesse depois sistematizar, né, todas essas informações de uma maneira um pouco mais organizada, né? Eu acho que não existe nenhum caso desse que a gente buscou, que participou do seminário, que pudesse servir de uma forma direta, objetiva, que pudesse ser importado, né, questões diretas para o nosso caso, né? A ideia foi exatamente aquilo que eu falei anteriormente, da diversificação, e dessa diversificação a gente conseguir encontrar o nosso próprio caminho, né? Então tem casos, a gente percebeu ao estudar esse assunto, essa temática, que existe também não só características físicas da cidade que passaram por esse processo, que aí com relação à parte histórica da cidade, a geografia da cidade, a topografia, questões econômicas, culturais e tal, mas também existia uma certa tipologia de projetos de reabilitação, né? Assim, existiam tipos padrões de projetos de reabilitação e que a gente identificou basicamente 3 tipos. Que foi o primeiro, que são os projetos de frente d'águas, que são grandes vazios urbanos nas áreas centrais, geralmente ocupado por áreas portuárias e ferroviárias obsoletas, né? Então tem vários projetos no mundo assim. Tem os de centro histórico mesmo, e aí quando eu falo de centro histórico, evidente que toda a área central ela é histórica, porque as cidades sempre nascem, né, nas áreas centrais, mas eu me refiro a centros históricos assim, reconhecido internacionalmente, né, tombado pela Unesco e tal. Então esse tipo de cidade ela tem alguns obstáculos, algumas dificuldades, porque é muito difícil intervir, tanto na edificação, né, nos edifícios, como na parte urbana, porque elas são tombadas.
e aí ela tem um marco regulatório muito rigoroso, né? As intervenções são muito reguladas, né? Mas, por outro lado, elas têm uma série de facilidades em termos de divulgação da área, em termos de financiamento específico para esse tipo de cidade, né? Então também é uma característica, né? E a terceira são os clusters acadêmicos, tecnológicos e acadêmicos, né? Como é o caso do Porto Digital aqui em Recife, que nós trouxemos o 22 Arroba, que é em Barcelona, e é um caso similar de um grande parque tecnológico. Em vez de ser construído, ser implantado dentro do campus universitário, eles são implantados dentro dos centros urbanos, né? E aí é uma troca benéfica tanto para o parque tecnológico, que está inserido na cidade, como para a cidade, uma área abandonada que traz esse arranjo produtivo para a área, né? Então, trouxemos exemplos de tudo. Essa área portuária, por exemplo, a gente trouxe o Porto de Hamburgo, em Alemanha, né, que é talvez um dos mais bem-sucedidos nessa área portuária. O do cluster tecnológico 22 Arroba, de Barcelona, né? Centro histórico, a gente trouxe Quito, do Equador também, que é um centro histórico que também tem um processo de reabilitação excelente, de muita sustentabilidade, né? Eu não conseguiria citar ou destacar uma experiência específica que a gente pudesse realmente utilizar como uma referência para o nosso caso aqui.